Olá, eu sou Valdir Muglia, eu sou professor de prótese total da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre o estudo da área de assentamento das próteses totais na área chapeável, dentro da disciplina de prótese total 1, uma disciplina de laboratório. Então aqui nós vamos abordar o objetivo geral da aula, né, que é conceituar a área chapeável, conhecer os seus limites anatômicos laboratoriais. E os específicos, determinar ou delimitar a área chapeável nos modelos iniciais, tanto da maxila quanto em mandíbula, e conhecer e identificar as zonas de suporte para a prótese total. A área chapeável ou zona chapeável, área da cavidade bucal desdentada superior ou inferior, dentro da qual poderá ser assentada a base da prótese total, de acordo com a qualidade dos tecidos que a integram e a necessidade de satisfazer as condições de retenção, suporte e estabilidade do aparelho protético. Então, lembramos aqui que esses são os 3 princípios fundamentais para que nós possamos ter uma prótese total bem confeccionada, que possa dar tranquilidade para o paciente ter durante a fala, durante a mastigação e o seu convívio social. Então, a delimitação é baseada em estruturas anatômicas, porém, ela deve ser estabelecida individualmente para cada caso, levando em conta a extensão da superfície, pois ela é muito variável, e depende da tolerância individual de cada paciente em relação às inserções musculares que vão até a área chapeável. Toda essa parte teórica de músculo nós teremos uma aula específica durante a prótese total 2, que é durante os ajustes das moldeiras individuais. O estudo da área chapeável é muito importante para que nós possamos pegar uma prótese que foi confeccionada de maneira inadequada, aquém dos limites corretos da área chapeável, por exemplo, uma prótese total mandibular que foi confeccionada aquém do limite posterior da papila piriforme. Então ela está apoiada numa área chamada de buccal shelf, que quando pressionada essa área pode aumentar a reabsorção do tecido ósseo nessa condição. Então, esse paciente, antes de receber a prótese nova, foi feita uma moldagem inicial, obtido um modelo de estudo, onde eu coloquei a prótese que o paciente estava em uso, fiz um aumento com resina acrílica quimicamente ativada e reembasei na cavidade oral, para que nós possamos devolver os limites corretos e esse paciente vai usar essa prótese durante o período de confecção da sua nova prótese. Qual é a composição dessa região? Então, é um tecido ósseo recoberto por membrana mucosa. A prótese total superior, na maxila, nós temos 2 pares de ossos. O osso maxilar, direito e esquerdo, e o osso palatino, direito e esquerdo. Enquanto que na prótese total inferior, nós temos apenas o osso mandibular. Lembrando sempre que o osso mandibular, ele não tem uma união com o crânio, ele é mantido em posição por musculaturas, por ligamento e também pela articulação temporomandibular. E nós temos todos o tecido mole, tá? O tecido que é inserido no osso, e também nós temos uma área que ela é móvel. Então nós temos aqui tecido mucoso, podemos dividir em zona estacionária e zona móvel. A zona estacionária é a zona que fica aderida ao periósteo e a zona móvel é aquela região que quando você tracionar esse músculo, você vai ver uma linha esbranquiçada, que aqui é onde você está fazendo a compressão do vaso sanguíneo desse tecido que está aderido ao osso, que determina a linha seroanatômica ou limite mucosa móvel, mucosa aderida, tanto para a maxila quanto para a mandíbula.
tá? Aqui uma área total de um osso maxilar, aqui uma área total de um osso mandibular, a inserção do lábio superior, a inserção lateral, masseter e bucinador. Quais são os fatores que nós devemos considerar na delimitação das bases de uma prótese total? Então, nós temos que saber que a qualidade e a quantidade de tecido ósseo e tecido mucoso é muito importante. Todas as estruturas anatômicas relacionadas com esses dois ossos, tá? O maxilar, que são dois pares, e o osso mandibular, nós temos que conhecê-las. E também nós devemos saber quais são as áreas que necessitam de alívio muscular, né? Necessidade de alívio muscular, para que você possa ter uma liberdade para a movimentação dos músculos, dos frenos e inserções musculares. Então aqui nós podemos dar exemplo, a inserção do lábio superior, a inserção do lábio inferior, a inserção do freio lingual, a inserção do masseter e do bucinador lateralmente, o pterigoideu posterior do faringe. Então todos esses músculos a gente precisa conhecer para que você possa fazer o alívio dessa musculatura e essa musculatura não venha a proporcionar a instabilidade da prótese total quando ela estiver em função. Então, como nós fazemos o reconhecimento da área chapeável? Nós podemos fazer esse reconhecimento durante o exame clínico. Então, aqui nós teremos a delimitação clínica, sabermos a papila incisiva deve ser aliviado, a ráfia palatina também deve ter um alívio, a rugosidade palatina, a inserção do lábio superior, as inserções laterais, sulco ramular, tuberosidade, inserção do lábio inferior, inserção da língua, papila piriforme, as suas inserções laterais, tá bom? Isso tudo nós precisamos conhecer e é o que nós vamos tentar mostrar para vocês durante essas 15 semanas da prótese total 1 dessa disciplina que vocês vão cursar conosco. A realização também pode ser feita durante o exame do modelo de estudo. Então, com o material adequado, com a moldeira adequada, nós faremos uma impressão do osso maxilar, uma impressão do osso maxilar mandibular, fazemos o vazamento do gesso e obteremos um modelo. E esse modelo nós iremos fazer a delimitação de toda a área chapeável. Então nós temos uma delimitação clínica e uma delimitação laboratorial. Então aqui os modelos de estudo feito, né, a sua delimitação laboratorial. Essa área que vocês veem desenhado aqui, parecendo um cogumelo, é uma área de alívio que na mandíbula, na maxila, ela é obrigatória. Ela compreende a papila incisiva, a ráfia palatina e as rugosidades. Por que essa área deve ser aliviada? Essa região aqui possui uma mucosa fina e extremamente aderida ao periósteo. Na papila incisiva nós temos o complexo vasculo-nervoso também. Então, se comprimidas essas regiões, elas podem causar trauma no paciente. Essa outra área aqui já é uma área que tem uma espessura maior de tecido mole, que protege o tecido ósseo. Então você possui uma diferença de resiliência desse tecido, sendo que aqui você precisa aliviar para fazer a moldagem funcional. Então, dentro da técnica da prótese total da FORP-USP, nós utilizamos a técnica de moldagem com pressão seletiva. Apertamos, pressionamos onde pode ser apertado, e não fazemos essa pressão onde não podemos pressionar, ok? É uma importante técnica para minimizar trauma para o nosso paciente. Na mandíbula não tem esse alívio obrigatório, só existirá esse alívio quando tiver uma crista de rebordo muito pontiaguda, quando tivermos diferença de cicatrização desse osso mandibular devido a exodontias em períodos diferentes ou quando o paciente apresenta alguma lesão e precisou remover o osso, e aí nós saberemos onde aliviar. Então, as nomenclaturas das áreas e as estruturas da área chapeável no modelo de estudo. Então, nós temos que conhecê-las. Então, a primeira são os flancos, depois as inserções,
Depois os sulcos. Então aqui nós temos flanco labial, que vai praticamente de distal de canino a distal de canino. Podemos ter o flanco labial esquerdo e o labial direito. Tá? Flanco bucal direito e flanco bucal esquerdo. E a zona de travamento ou selado posterior. Tá? São os limites que nós temos que conhecer já da maxila em relação a denominações. Ok? Normalmente a inserção dos músculos lateralmente fica nessa região, na distal de canino e mesial de primeiro pré. A inserção do lábio superior fica aqui e a inserção do músculo véu palatino nessa região posterior. Essa zona de selado é uma área que nós vamos fazer uma pressão para que possa eliminar a entrada de ar aqui e compensar também a contração de polimerização da resina termopolimerizada. Flanco bucal, são dois, e o flanco labial. Tá? Então, na região posterior aqui, nós vamos começar a conhecer também uma estrutura bilateral chamada sulco ramular. Ela fica posterior às tuberosidades maxilares. Tá? As inserções laterais. Tá? E aqui nós temos uma representação do osso, né, de um paciente com a maxila desdentada, a maxila, o osso maxilar com o recobrimento mucoso e o nosso modelo de estudo. Então aqui nós temos o flanco bucal direito, o flanco bucal esquerdo, no modelo bucal direito, bucal esquerdo, flancos labiais, flanco labial superior, flanco labial inferior, e o limite posterior da maxila e o limite posterior da mandíbula. Perdão. E o limite posterior todo da maxila. Aqui é o osso na cavidade bucal com a mucosa e aqui a sua representação a partir da moldagem e obtenção de um modelo de estudo, ok? Agora a mandíbula. Nós temos na mandíbula, por vestibular, flanco labial, flanco bucal, como na maxila. Agora nós temos uma outra parte que não tem na maxila. Flanco sublingual, também indo de distal de canino, mesial de primeiro pré, mesial de primeiro pré. Flanco lingual na região posterior. Tá? Lembre-se sempre que aqui a gente tem a glândula sublingual na região anterior, por isso que flanco sublingual. E aqui nós temos a glândula lingual. Tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, flanco lingual, flanco bucal, flanco sublingual e flanco labial. É muito importante vocês começarem a decorar todos esses limites, porque quando nós estivermos na clínica, às vezes eu posso comentar com você, existe um defeito no flanco lingual esquerdo, preste atenção, vá lá e corrija, está faltando espessura para sua moldeira, ou o material de moldagem não atuou e não fez a cópia dessa região. Então, é muito importante que começamos a saber quais são esses limites. Na maxila nós temos o sulco ramular, na parte posterior, que o sulco ramular é posterior ao túber, e aqui nós temos a papila piriforme, bilateralmente. A papila piriforme tem esse nome porque ela tem um desenho de uma pera e ela recobre o trígono retromolar. Então, o trígono retromolar é o osso e papila piriforme é a estrutura de tecido mucoso, que delimita a região posterior de mandíbula. Inserções laterais, tá? Na região de premolares, a mesma coisa para a parte lingual, ok? Então aqui a representação esquemática e nós temos agora um osso mandibular com o tecido mole recobrindo todos os músculos ali na área
chapeável, um modelo mandibular, onde nós iremos fazer toda a delimitação em lápis, para que nós possamos conhecer as suas estruturas. Então, o flanco bucal direito, de região de pré, né, distal de canino, mesial de primeiro pé até a região que começa o flanco disto bucal da papila piriforme, o flanco bucal esquerdo da mesma maneira, então aqui na boca e aqui no modelo, ok? E os flancos labiais, tá? Que vai de um lado direito ao lado esquerdo, cruzando a linha mediana, e aqui o nosso modelo mostrando também essa área característica. E o limite posterior. Muito importante que vocês começam a estudar e ter essa noção do que nós podemos ter para fazer esses tipos de trabalho, ok? Em relação aos sulcos, nós temos alguns nomes que nós precisamos decorar. Então, o primeiro é sulco gengivo labial. Então, aqui a gengiva e o lábio. Então, sulco gengivo labial. Sulco gengivo geniano, tá? Em relação à configuração do flanco, o sulco gengivo geniano fica no flanco bucal. Sulco gengivo geniano. Então, na maxila e na mandíbula, sulco gengivo labial, sulco gengivo geniano, maxila mandíbula, gengivo geniano, maxila mandíbula. E, diferente da maxila, nós vamos ter um outro sulco na parte interna, que é o sulco alvéolo lingual. É onde a língua vai ficar repousando, onde a língua vai ficar apoiada quando estiver em repouso, ok? Então vamos fazer agora o estudo dessa área chapeável. Então, clinicamente, durante o exame clínico, nós vamos examinar todas as estruturas desse tecido mole que chega até a área que vai ficar assentada uma prótese total. Então, se eu olhar por aqui, eu tenho a inserção do lábio superior, tenho duas inserções laterais. Aqui parece que são duas inserções laterais também. A tuberosidade, sulco ramular, papila incisiva, a inserção do lábio inferior, as inserções laterais, papila piriforme, pode pedir para o paciente levantar a língua, colocar a ponta da língua no palato, e nós também vamos ver a inserção do freio lingual. Aqui, laboratorialmente, que a gente pode também fazer esse estudo da área chapeável com os modelos obtidos de uma moldagem inicial, com um material adequado, com uma moldeira adequada, obtemos esse modelo e começamos a fazer as suas delimitações, como a delimitação da área de alívio obrigatório para a maxila, tá? Papila incisiva, rugosidades palatina, RAF palatina, fóveas palatinas, sulco ramular, ok? Aqui a papila piriforme, sulco alvéolo lingual, a inserção da língua, para que com esse modelo nós possamos fazer a confecções das moldeiras individuais. E aí agora é diferente. Aqui nós utilizamos uma moldeira de estoque, uma moldeira padrão, com o material adequado, fazemos a tomada de uma impressão, obtivemos um molde, esse molde foi vazado um gesso, obtivemos esse modelo. Preparamos esses modelos e confeccionamos as moldeiras individuais. Tá? Essas moldeiras individuais irão para a cavidade bucal. Nós faremos os recortes de inserções musculares e de inserções de freios, para que essas moldeiras não sejam deslocadas quando da movimentação de toda essa musculatura, principalmente a prótese inferior. Tá? Então aqui uma moldeira dentro dos limites da área chapeável laboratorial, que agora eu vou para a clínica, confiro
esse recorte, vejo se eu preciso fazer outros recortes, fazer uma redução, porque a moldeira não pode ficar no limite exato, ela tem que ficar aquém 2 a 3 milímetros. Por quê? Porque vai um material que nós utilizamos em todo o sulco, gengivo geniano, gengivo labial, e na região posterior, que nós falamos de técnica de moldagem de selado periférico. Ela vai impedir a entrada de ar e vai impedir o deslocamento da prótese. E depois, com outro material, durante todo o selado periférico, aquela cera que fica na moldeira superior do alívio obrigatório mantém, depois eu removo a cera, faço uma moldagem de toda a superfície de apoio, tá? Uma moldagem do travamento posterior com cera e a mesma coisa na mandíbula. Toda a região de sulco, nós fazemos o selado periférico e depois fazemos a moldagem da superfície de apoio para que nós tenhamos 2 modelos de trabalho. Em cima desse modelo de trabalho, confeccionamos 2 placas que vão com rolete de cera, que nós iremos fazer a divisão do espaço intermaxilar para a montagem dos dentes e confecção da prótese total com uma oclusão bilateralmente balanceada. Então aqui os modelos, com as 2 placas de acrílico com rolete de cera, determinamos a dimensão vertical de oclusão, a relação cêntrica. Então aqui nós teremos a altura do terço inferior da face, o posicionamento da mandíbula em relação à maxila, a montagem dos dentes para que nós tenhamos a prótese confeccionada. Façamos a instalação dessa prótese na cavidade bucal, aliviando as inserções musculares, tá? Maxila e mandíbula, para que o paciente possa ter essa prótese em oclusão, para que ele tenha a estética sendo devolvida e a função sendo restabelecida para que o paciente possa utilizar esse trabalho durante a mastigação. Aqui uma moldagem inicial, podemos ver aqui nessa moldagem a marcação da inserção do lábio superior, a marcação do freio lateral, aqui, confecção de uma moldeira individual, com aquele alívio obrigatório. Aqui tem a papila incisiva, tem a ráfia palatina, tem a arborescência. Aqui vai para a cavidade bucal, faz todo o selado periférico primeiro e a parte do travamento posterior. Removemos agora essa cera e aí sim colocamos um material em toda a extensão dessa área chapeável para fazer a moldagem da superfície de apoio. A mesma coisa para a mandíbula, lembra, não tem esse alívio obrigatório que a maxila possui devido à característica da mucosa de recobrimento, da papila incisiva. Aqui, às vezes, se você teve a mudança do foramen que ele é na vertente vestibular e você, por uma panorâmica, observou que ele está na crista do rebordo, também você pode confeccionar aquele alívio em cera. Mas quando não tem, você confecciona normal, sem alívio. Primeiro, sempre é o selado periférico, então dos flancos labiais, flancos bucais, flancos sublingual e flancos linguais. Na prótese total da FORP-USP, o primeiro flanco a ser moldado é o sublingual. Então essa é a parte que nós devemos iniciar, porque é uma região aqui que eu devo conseguir o selado com a musculatura do assoalho da boca, para que não entre ar e não desloque essa prótese, porque o posicionamento da língua é primordial para fazer esse selamento. Então, primeiro é o flanco sublingual, depois os flancos linguais, posteriormente o flanco bucal, direito e esquerdo, e por fim os flancos labiais. E aí você vai fazer a moldagem de toda a superfície de apoio. Nesse caso é um paciente que tem 2 sistemas de implante aqui, 2 abutments de coroa cônica, por isso que tem essas 2 cavidades aqui. Então vou fazer uma overdentro para esse paciente. A relação maxilomandibular, então colocando a linha mediana, onde é a linha dos caninos, e aí o travamento desses 2 roletes de cera com essa placa de acrílico, para que eu tenha a determinação da dimensão vertical de oclusão que dá a altura do terço inferior da face. E
para que eu posicione a mandíbula no sentido antero-posterior ou no sentido horizontal, que coincida com os côndilos no centro da cavidade glenoide e ele, os dois bem centralizados. Então aqui, essas marcações aqui é a marcação da relação cêntrica. Então o paciente tem uma altura vertical e um posicionamento horizontal. Então sempre a dimensão vertical de oclusão ela é num plano, enquanto que a relação cêntrica ela é pontual. Então veja como complica o nosso trabalho para a confecção de uma prótese total. Aqui a montagem dos dentes, a prova dos dentes. O paciente deu ok, nós acrilizamos. E aqui os dois abutments. E aqui dentro da prótese inferior eu tenho uma coroa cônica que vai encaixar naquela região. Então, na prova dos dentes foi necessário fazer algumas aberturas que o paciente me pediu para ficar com um pouquinho de diastema. Tá? Na cavidade bucal, aqui quando eu acho que eu estava fazendo a prova dos dentes, né? Mas tudo bem, como o paciente está mordendo, como ele fica levantando o lábio. E aqui os dois sistemas de encaixe de coroa cônica e uma radiografia panorâmica. Ok? Então essa é uma reabilitação que é uma prótese total muco-suportada superior e com uma prótese total muco-suportada implanto-retida na mandíbula. Se vocês notarem, o ferrômeno mentual está aqui do lado direito e do lado esquerdo ele está aqui com o nosso alveolar inferior bem na crista do rebordo, ok? Então agora nós vamos fazer a delimitação da área chapeável no nosso modelo de estudo do laboratório. Então vocês vão receber esses modelos de estudo, onde nós vamos começar a fazer essa determinação e vocês irão conhecer cada uma dessas áreas. Posteriormente nós faremos a moldeira individual. Então, chapeável maxilar e mandibular, delimitação laboratorial, modelos de estudo maxilar, modelo de estudo mandibular. Então, a área chapeável superior, ok? Primeiro que nós vamos marcar é o sulco ramular. Então, aqui é a tuberosidade e aqui é o sulco ramular, ok? Ligamento ptergomandibular está por aqui. Nós vamos agora passar para o ângulo disto-vestibular e para a tuberosidade da maxila. Então, nós vamos para a parte anterior. E agora, nós vamos começar a ficar distante 1 a 2 milímetros aquém do fundo do sulco gengivo-geniano. Então, eu vou fazer um tracejado, uma linha tracejada, e vou fazer uma linha contínua. A linha tracejada é onde a prótese deve ficar quando você confeccionar. E a linha contínua é o que nós vamos desgastar para caber aqueles materiais de moldagem que eu mostrei para vocês, do selado periférico e depois da superfície de apoio. Então aqui a linha, né, que vem para anterior e nós vamos começar a fazer a diminuição. Né? Aqui é o tracejado, onde ficará o final da prótese quando ela for confeccionada. E aqui nós vamos recuar de 1 a 2 milímetros, como nós estamos aqui, aquém do fundo do sulco, porque nós vamos precisar colocar os materiais de moldagem do selado periférico e da superfície de apoio, e aí ele chega nesse ponto aqui, tá? Não pode ser muito grande esse alívio, 6 milímetros, 10 milímetros, porque o material de moldagem pode não copiar isso. Então aqui é onde eu vou recortar a minha moldeira, e aqui é onde a prótese vai ficar confeccionada, ok? Tá? Na região do arco zigomático, a gente aumenta um pouco esse desgaste, podendo ser de 2 a 4 milímetros aquém do fundo do sulco gengivo-geniano, porque aqui vai ter uma inserção muito grande do músculo masseter e do bucinador também. No fundo do sulco gengivo-labial, fazendo a marcação aqui, e aí nós vamos passar os nossos contornos. Se você vê alguma inserção, você vê alguma prega de brida na musculatura, você contorna, como aqui nós temos, ó. Se você notar, aqui tem uma, aqui tem outra, provavelmente aqui também vai ter. Então notem como elas vão ficar bem distante do final, que será aqui. Na boca nós vamos fazer a mesma coisa também quando a prótese estiver pronta.
Se precisar aliviar essa inserção aqui, você vem com um disco de carborundum e recorta até naquele limite. Então fazemos esse traçado e vamos até a inserção do lábio superior. Então aqui 2 a 4 milímetros aquém do fundo do sulco gengivo labial, para que possa caber o material da moldagem do selado periférico e da superfície de apoio. O contorno do freio, então aqui fazendo o contorno do freio, da inserção do freio labial superior, frênulo mediano, fazendo aqui, e nós vamos para o outro lado, o bucal esquerdo, as mesmas inserções nós vamos contornando, ficando distante do fundo do sulco. Por quê? Porque aqui vai material de moldagem. Se você confecciona a tua moldeira aqui nessa linha tracejada, que você põe o material de moldagem, ele vai moldar, ele vai copiar mucosa móvel e não a área do selado entre o limite mucosa móvel e mucosa inserida. Então, o fundo do sulco gengivo geniano, a região do arco zigomático sendo contornada, e nós vamos para o túber da maxila e o ângulo disto vestibular esquerdo, indo em direção ao sulco ramular agora. Então, o sulco ramular, e aí nós precisamos encontrar as duas fóveas palatinas, que é o limite posterior, então nós vamos passar de 3 a 5 milímetros dela aqui, que aqui está no osso a espinha nasal posterior, e as duas fóveas é a que marca a inserção dessa musculatura do véu palatino. Então nós fazemos o traçado posterior às duas fóveas, podendo ser de 3 a 5 milímetros posteriormente. Na clínica nós vamos utilizar um lápis cópia para fazer essa marcação. Então com o lápis cópia nós fazemos a determinação desse limite, pedimos para o paciente falar o fonema a musculatura vai vibrar e a gente sabe onde é que é esse limite corretamente, fazemos a marcação. E depois comprimimos a moldeira em posição, aquele lápis vai impregnar, vai marcar o nosso acrílico. Então aqui uma vista posterior da minha área chapeável da maxila, que é a tuberosidade, sulco ramular, tuberosidade, sulco ramular, fóveas palatinas, rugosidades palatinas, papila incisiva, RAF palatino. A marcação da região anterior, então lembre-se aqui, é o limite da minha moldeira e aqui é o limite onde vai estar a nossa prótese confeccionada, óbvio que também com todos os contornos das inserções desses músculos. Então agora nós vamos passar para a delimitação da área chapeável inferior, tá? Nós vamos conhecer todas essas estruturas que compõem a área de uma prótese total inferior ou prótese total mandibular. Então, a extremidade distolingual da papila piriforme, então aqui a papila piriforme, a extremidade distolingual, no flanco posterior. Aqui a extremidade distal da papila piriforme, né? A parte mais posterior dela, e nós vamos em direção ao ângulo disto bucal. Então, aqui o ângulo disto bucal. Depois, o próximo limite que nós temos aqui é a linha oblíqua. Então, nessa linha vai ter a inserção de músculos ali, músculo masseter, bucinador, e aqui a gente não faz uma redução para o material de moldagem caber, porque a gente pode fazer a colocação desse material de moldagem para a parte interna da moldeira. Então, vamos fazer um tracejado em cima da linha oblíqua, tá? Para saber onde é esse limite, nós não podemos invadir esse sulco gengivo geniano, e depois o nosso limite é ali, não há necessidade de reduzir a moldeira. Então ali é o nosso limite da linha oblíqua. Nós vamos agora contornar a inserção lateral, tá? Tem aqui uma inserção lateral, depois outras bridas aqui. Então, a inserção lateral. Essas bridas, essa tensão pode ser por uma formação de
de uma sutura após uma exodontia, ou pode ser mesmo a inserção dos músculos que nós temos nessa região, tá? O músculo que vem formar o lábio inferior, tem os modíolos que tem várias, como que eu vou dizer assim, várias configurações de musculatura, aí, músculo do canino, do músculo superior, do músculo do lábio superior. Então, tudo isso nós vamos aprender na prótese total 2, quando nós formos fazer a delimitação, o recorte da moldeira individual. Então, no flanco bucal esquerdo, temos a inserção lateral. Aqui está o nosso limite. Então, esse limite aqui é o limite mucosa móvel, mucosa inserida. Então, depois nós vamos poder chegar com a moldeira, a prótese nesse limite aqui, tá? Então, aqui vamos contornar as inserções para que caiba o material de moldagem, para que nessa região do flanco bucal esquerdo, depois da inserção lateral, a gente possa ter limite mucosa móvel, mucosa inserida bem evidente. Aqui também a gente consegue visualizar esse limite da musculatura do lábio, da bochecha, que forma pelo bocinador, masseter, o pico posterior do faríngeo aqui, tá? Então, no lábio, o flanco labial esquerdo são as inserções laterais, fundo do sulco, tá? 2 a 4 milímetros aquém, para que a gente possa ter a delimitação clínica da moldeira e depois da prótese total. Nós vamos contornar a inserção do lábio inferior, então o contorno da inserção do lábio inferior. Lembre-se que nessa região aqui, tanto na inferior quanto na superior, o limite é mucosa móvel, mucosa inserida, que é aquela linha seroanatômica. Quando você puxa o lábio, você vai ver uma linha esbranquiçada, tá? Aquela linha que faz toda aquela parte da linha esbranquiçada que forma o lábio ou a bochecha é a parte da mucosa móvel. E tudo que está na vertente vestibular é a mucosa inserida. Então, nós vamos para as inserções laterais e o fundo do sulco gengivo labial, do flanco labial direito. Então, contornando todas essas inserções, o fundo do sulco. Nós vamos depois nós vamos aqui em direção à linha oblíqua, tá? Então, fazemos aqui uma marcação tracejada e depois nós vamos fazer essa união dessas linhas tracejadas aqui, que é o limite correto, é o limite exato da prótese inferior. Então nós não deixamos aquém, aqui nós terminamos nesse limite mesmo. A maioria desse material vai só contornar, vai ser expulso. E nós vamos agora em direção à parte do ângulo disto-bucal da papila piriforme, contornando a parte posterior ou a parte distal da papila piriforme também. Então aqui o ângulo disto-bucal, tá? A linha oblíqua, o ângulo disto-bucal, extremidade distal da papila piriforme e vamos para o ângulo disto-lingual. Na clínica também depois nós vamos explicar para vocês a importância dessa região aqui em relação a uma garganta lateral que nós temos aqui e a sua profundidade e também da linha milioideia ou milioide, que ela pode ser afilada ou arredondada, e isso é motivos para uma aula específica na prótese total 2. Então aqui é a linha milioideia ou milioide. Vamos fazer o tracejado dela e nós vamos chegar até essa linha, tá? Terminar em cima dela, tá? Só vamos terminar um pouco aquém se essa linha for muito afilada, porque aí traumatiza, vai machucar demais o paciente, então a gente precisa tirar um pouco o acrílico dali. E aí nós vamos aqui de toda uma área do sulco alvéolo lingual, que aqui tem uma musculatura que vai formar o assoalho da língua, que aqui é o músculo geniogrosso, o genioideu, a inserção do freio lingual. Nessa linha milioideia nós temos um músculo milioide, tá? Que forma também o assoalho da língua, e aí nós vamos passar aqui 2 a 4 milímetros distante do sulco, como na parte anterior. Então lá, passando da moldeira vindo para cá, vai contornar a inserção do freio lingual. Então contorna a inserção
E aqui nós vamos ter os flancos, né? Flanco sublingual, né? Lado direito e lado esquerdo e o contorno do freio lingual. Novamente nós vamos determinar a linha milioide, o tracejado da linha milioide, e depois nós vamos unir, que aqui a nossa moldeira vai ser o mesmo tamanho da prótese. E vamos, na linha milioide, vamos para o ângulo distolingual. Quando chega no ângulo distolingual, a gente fecha a área chapeável da mandíbula. Então aqui é a área chapeável completa da mandíbula. Lembre-se que aqui são os 2 a 4 milímetros distante do fundo do sulco, para que caiba o material de moldagem do selado periférico. Tá? Notem que eu falei que a gente começa pelo flanco sublingual. Então esse flanco sublingual também tem essas distâncias de 2 a 4 milímetros. Lingual, linha milioideia. Vestibular, linha oblíqua. E aqui, limite mucosa móvel, mucosa inserida. Os 2 ossos, né, os 2 modelos representando os 2 ossos, a maxila e a mandíbula. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre umas áreas que são importantes. E essas áreas, ela foi determinada em 1929 por Pendleton, que essa área, elas são importantes porque ela dá a forma, ela dá a consistência e a função dessas próteses que serão instaladas para o nosso paciente. Então nós vamos aqui conhecer um pouquinho dessas áreas, que junto com o formato da área chapeável, vai me dar uma consistência desse aparelho em relação à sua função durante a mastigação, durante a fala. Então, essas zonas foram divididas em 5, tanto para a maxila quanto para a mandíbula. A primeira dela é a zona de suporte principal. Então, se você está colocando que esse nome é principal, é a região destinada a suportar a carga mastigatória. Então, provavelmente, né, se a gente lembrar aqui, era onde o paciente possuía os seus dentes em posição. Era onde, com a mastigação, o ligamento periodontal, os dentes, quando estavam todos bem alinhados e com oclusão perfeita, jogava toda essa força de mastigação no longo eixo do dente. Ocupa toda a extensão da crista do rebordo alveolar, de uma extremidade à outra, incluindo na mandíbula a papila piriforme. Então, aqui na papila piriforme tem que incluir, na mandíbula se inclui a papila piriforme. E na maxila também vai de uma tuberosidade, passando pela parte anterior e vai para outra tuberosidade, ok? Agora nós temos a segunda zona, que é a zona de suporte secundário. Então, é uma região ou zona que ajuda a absorver a carga mastigatória, importante para a imobilização da prótese no sentido horizontal, ou seja, estabilidade, às custas das vertentes vestibular e palatina, maxila e lingual na mandíbula. Então, aqui na maxila, essa parte em amarelo é a zona de suporte principal por vestibular, então é a vertente vestibular. E no palato é todo o palato. Tá? Então, na maxila, palato duro e vertente vestibular do bordo alveolar residual. Aqui. Olha como a área chapeável da maxila é maior do que a da mandíbula. Então, na mandíbula, vertentes vestibulares e linguais do rebordo alveolar residual, ou como é menor. Por isso que esse osso, por já ser menor e quando ele é muito reabsorvido, o prognóstico para a confecção da prótese total para ele é desfavorável, ok? Então aqui, parte lingual, parte vestibular. Então a zona de suporte secundário, zona de suporte principal, zona de suporte secundário. Outra região, a zona de selado periférico. Região ou zona que ajuda a manter o vedamento periférico para impedir que sejam quebradas as forças de adesão, coesão e pressão atmosféricas presentes entre a base da prótese e a mucosa bucal. Então aqui vai ser importante vocês começarem a entender. Nós teremos uma aula de fatores de retenção em prótese que vai explicar um pouco mais essa região do selado periférico.
Então, é a faixa de 2 a 4 milímetros que nós deixamos naqueles recortes. Lembram que na região do flanco labial, superior e inferior, do flanco sublingual, nós deixávamos essa faixa de 2 a 4 milímetros, né, que contorna a área chapeável em toda a sinuosidade, exceto na região posterior. Então, aqui, a zona de selado periférico da maxila, toda essa área em preto, e na mandíbula, tá? Então, a parte em azul é a zona de suporte principal, a parte em amarela é a zona de suporte secundário, e a zona de selado periférico é toda essa região que nós marcamos no fundo do sulco, não, é na região do sulco gengivo-labial, 2 a 4 milímetros, do sulco alveolar inferior também 2 a 4 milímetros, distante da região de término da prótese. E a zona de alívio? É a região ou zona que deverá ficar livre das cargas mastigatórias oriundas do aparelho respiratório. Do aparelho protético. Desculpa que não tem nada de respiratório, aparelho protético. Então, voltando à zona de alívio, é a região ou zona que deverá ficar livre das cargas mastigatórias oriundas do aparelho protético. Na maxila, esse alívio é obrigatório, aquele alívio que eu falei da papila incisiva, porque passa ali nervos e vasos sanguíneos. Da rugosidade palatina, porque é um tecido mucoso muito fino, muito delgado, aderido ao periósteo, assim como a RAF palatina. Então, esse é o desenho que nós precisamos fazer com uma camada, né, de lâmina de cera 7, para que nós possamos aliviar, tirar a compressão em cima do nervo alveolar anterior, tá? E tirar a pressão em cima dos vasos sanguíneos, da rugosidade da RAF. Na mandíbula não existe esse alívio obrigatório. Nós iremos fazer esse alívio principalmente na região da crista do rebordo, quando for em lâmina de faca, ele for pontiagudo. Quando o forame mentual saiu de vestibular e ficou em cima da crista do rebordo, e quando também o nervo alveolar inferior também está superficial. E como que nós sabemos disso? Através de uma radiografia panorâmica. A zona de travamento ou selado posterior é uma região ou zona da área chapeável localizada na região posterior. Na maxila, tem a função de auxiliar o selado posterior do aparelho protético. Então, você faz um selado posterior junto com o selado periférico, faz a moldagem da superfície de apoio e depois coloca uma camada de um material nessa região, tá? Nessa região aqui, que tem um desenho específico, que nós vamos mostrar esse desenho para vocês na aula de moldagem funcional, porque aqui nós temos a espinha nasal posterior, aqui nós temos o sulco ramular. E aqui tem um desenho, que ele é um desenho, não é essa linha contínua, que nós precisamos fazer esse travamento. Não confunda selado periférico com travamento ou selado posterior. Tá? Na maxila nós temos selado periférico posterior e travamento posterior. Na mandíbula nós só temos o selado periférico. Nós não fazemos o selado posterior, porque ali é uma área que só possui o tecido mucoso, às vezes tem tecido glandular também, tecido adiposo. Então não é necessário, como na maxila, fazer esse tipo de, como eu vou falar assim, de approach da técnica para melhorar ali o selado posterior, compensar a contração de polimerização de resina e evitar a entrada de ar, fazendo o deslocamento da prótese. Então aqui são as duas áreas, né, maxilar e mandibular, com as suas zonas de Pendleton, tá? Zona de suporte principal em azul, zona de suporte secundário em amarelo, zona de selado periférico em preto, tá?
A zona de travamento posterior, que na maxila nós fazemos e na mandíbula nós não fazemos, tá? E a zona de alívio, que na maxila é obrigatória e na mandíbula não. Para que você possa, depois de colocar as placas articulares no articulador, né, você montar todos os dentes, fazer a prova desses dentes, coincidindo linha mediana superior com linha mediana inferior, tendo a chave de oclusão em canino, tendo a chave de oclusão em molar, com uma oclusão bilateralmente balanceada, que nós possamos devolver para o nosso paciente toda uma condição, né, aqui a guia canina com a chave de canino de oclusão, onde a ponta de cúspide do canino superior fica entre a distal do canino inferior e a mesial do pré-molar, a chave de oclusão em molar, onde essa cúspide mesio-vestibular, a ponta de cúspide fica no sulco central do molar inferior, bilateralmente, tá? Para que você possa provar no seu paciente, dar o apoio para o lábio superior e inferior, ter a amostra de 1 a 2 milímetros da incisal dos dentes superiores, 2 a 3 milímetros da incisais dos dentes inferiores, coincidindo linha mediana com linha mediana da face, com a linha mediana dental, e você entregar para o paciente que tenha ali um conforto, que fique satisfeito com a estética e possa utilizar esses aparelhos protéticos no seu dia a dia e fazer um uso sem trauma, sem machucar, ok? Então, esse é o final da aula. Qualquer dúvida, vocês têm liberdade de procurar aqui no meu e-mail, tá? Eu tenho a página também aqui do Instagram, no direct, se quiserem mandar alguma mensagem, mas aqui é o e-mail da FORP, né? Nossa linda faculdade e nossos trabalhos aí diários, tá? Dúvidas? E-mail. Tchau.